Pouso Alegre, 15 de julho de 2022, sexta-feira, de céu claro, termômetros na casa dos 18 graus. No sul de Minas, o sol aparece e nós iniciamos a edição 166 do Jornal Falado Online, Correio Sem Selo. E vamos às notícias. Mãe acusa policial militar de agressão à filha autista. Mais um acidente na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, em Pouso Alegre. Agências bancárias são autuadas devido ao não cumprimento do tempo para atendimento. Incêndio na área do quartel em Pouso Alegre. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, divulgou um novo alerta sobre a baixa umidade do ar, que está em torno de 20%. Esse dado representa risco à saúde. A partir de amanhã, a temperatura que estava baixa deverá sofrer elevação, mas voltará a cair na terça. Até o final deste mês, não há previsão de chuva, com baixa umidade do ar. Crianças e idosos deverão se hidratar mais. A recomendação vale também para os animais, viu? Em Pouso Alegre, tem mais de 45 dias que não há chuva no município. E o tempo está muito seco. Por isso, a hidratação é muito importante. Os aposentados e pensionistas do INSS que aguardavam o pagamento do 14º salário não irão receber o dinheiro. Isso porque a Câmara dos Deputados solicitou a redistribuição do texto para que seja analisado pelas comissões. Dessa forma, o texto que deveria ser enviado ao Senado volta ao começo. A criança Evelyn, de 1 ano e 8 meses, que estava desaparecido na lavoura de café na zona rural de Inhamal, em Campestre, foi localizada. A criança estava acompanhada do pai e da mãe na lavoura de café quando desapareceu. Aparentemente, a criança não apresenta nenhum sinal de violência depois que foi encontrada e foi localizada pelo pai no mesmo lugar onde sumira, depois dele chamar pelo seu nome. A menina respondeu. O desaparecimento contou com o corpo de bombeiros na realização das buscas e o helicóptero Pegasus foi utilizado na procura da criança. O caso aconteceu ontem em Campestre. A Justiça de Poços de Caldas determinou a transferência imediata para o Hospital João 23 em Belo Horizonte, referência em queimaduras, da jovem Maiara Alves Silva Rojas, que teve seu corpo queimado em 30% enquanto estava no apartamento do namorado, suspeito de ter colocado o fogo. Maiara teve o corpo queimado depois de uma discussão com o namorado e está internada na Santa Casa de Poços. Por enquanto, a versão que a polícia tem é só do namorado. A vítima, devido ao estado de saúde, não teve como prestar depoimento. O estado de saúde de Maiara é grave, porém estável. Caso, na decisão judicial, não seja cumprida, Poços de Caldas e o estado de Minas Gerais terão que pagar multa de R$ 500 por dia até solucionar o caso. Em Poços de Caldas, 11 agências bancárias foram fiscalizadas pelo PROCON. Mas isso é em Poços, né? Porque em Pouso Alegre nada disso acontece. O PROCON de lá autuou 2 agências por descumprir o tempo máximo de espera. A multa é de R$ 24.700. Em Poços, há uma lei municipal, assim como em Pouso Alegre, que determina um tempo máximo para o atendimento nos caixas presenciais. Em Pouso Alegre, a lei municipal que reza atendimento de no máximo 15 minutos de espera não está sendo cumprida nem pelos estabelecimentos bancários e nem por órgãos da prefeitura. E cadê o PROCON de Pouso Alegre para fiscalizar? Aqui a lei existe, mas não é aplicada. Infelizmente, o PROCON não vai às agências bancárias para ver a situação. Bem, a coisa em Pouso Alegre é tudo para inglês ver. Nas eleições deste ano, Varginha, assim como outras 67 cidades de Minas Gerais,
utilizarão um novo modelo de urna eletrônica, tida como mais segura e moderna. A urna modelo UE202 será utilizada pela primeira vez este ano e foi apresentada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais na quarta-feira. Nesse novo modelo, o teclado fica abaixo da tela e não ao lado, e a qualidade do vídeo é melhor. E tem o processador 18 vezes mais rápido que o modelo anterior. Nessa urna e nas antigas, há mais novidades, viu? Para quem tem deficiência visual e auditiva, haverá intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, que indicará o cargo que estará em votação em cada etapa. Também serão falados os nomes de vices e suplentes. Na urna eletrônica de 2020, a urna só emitia um som informando o nome dos candidatos titulares. A Polícia Rodoviária Federal autuou, através de aplicação de multas, de janeiro a junho deste ano, em Minas Gerais, 1.898 motoristas. Só por embriaguez foram 1.807 motoristas autuados, sendo que 230 foram presos. As autuações aconteceram nas rodovias que cortam o estado de Minas. Termina hoje o prazo para a apresentação de recursos visando nova análise do diploma apresentado para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedidos por instituições superior estrangeira. O Revalida teve divulgado a primeira etapa no dia 8 de julho. O Revalida tem duas fases, que englobam a teoria e a prática. A atividade econômica brasileira apresentou uma queda de 0,11% em maio em comparação a abril. A informação é do Banco Central e este é o segundo mês seguido de queda no índice de atividade econômica do banco. Essa queda é indicativa para a prévia do Produto Interno Bruto, o PIB. O Twitter e o Instagram não funcionaram ontem nas redes sociais. Celulares com sistema operacional Android estão tendo os aplicativos fechados sozinhos, mostrando avisos de falhas. O problema parece ser mundial em relação ao Twitter. O Iraxá, em Pouso Alegre, tem forró neste domingo, a partir das 6 da tarde, com a dupla William e Wellington. Amanhã, na Avenida Vereador Celso Goulart Vilela, no bairro Santa Rita, em Pouso Alegre, tem a noite de MPB, pop rock com Odair Mineirinho, a partir das 8 da noite. Em Pouso Alegre acontece hoje o último dia da Festa do Morango, na Praça Senador José Bento, que teve início ontem. Em Pouso Alegre amanhã tem duas sessões, às 8 e às 10 da noite, da comediante Bruna Luiz, no Teatro da Faculdade de Medicina. No domingo, a apresentação será em Santa Rita do Sapucaí, no Teatro do Inatel. A Prefeitura de Pouso Alegre mandou fazer a pintura de faixas na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, como se isso bastasse para conter os acidentes. A avenida apresenta um elevado número de atropelamento com vítimas. E há registro de vítimas fatais. Ontem, novo acidente foi registrado pelas câmeras de segurança quando uma mulher que atravessava na faixa de pedestre foi atropelada por um veículo que não prestou socorro à vítima e saiu de fininho. O atropelamento ocorreu em frente ao 20º Batalhão da Polícia Militar. E quem disse que pegaram o motorista? O local tem alto fluxo de veículos sendo mal sinalizado. A Prefeitura adotou um discurso que fará algo, mas não apresenta cronograma para início das obras e assim deve ser continuada responsabilizada pelos acidentes por conta da omissão, junto com a Câmara de Vereadores, pelos vereadores da base governista. Cabe aos acidentados e às vítimas
da pessoa falecida, mover uma ação contra a prefeitura pedindo indenização, porque não foi por falha das vítimas, mas sim pela deficiência na sinalização na prefeita Olavo Gomes de Oliveira. Então, como a prefeitura só resolve as coisas na base de processo, que seja processada e que indenize as famílias devido à má sinalização existente no local por incompetência e ingerência do secretário de trânsito, pela conivência dos vereadores e pela conivência do prefeito também. E um motoqueiro, ao avistar a viatura da Polícia Civil, empinou a moto na Avenida Antônio Mariosa, na Avenida Perimetral, segundo dados. O objetivo do motoqueiro foi chamar a atenção dos policiais civis. E conseguiu, viu? Ele foi abordado próximo ao terminal rodoviário em Pouso Alegre, onde os policiais constataram que o mesmo não possuía carteira nacional de habilitação e na busca pessoal foram encontradas maconha e uma faca. A moto foi levada para o Detran, o pátio do Detran em Pouso Alegre, e o motoqueiro preso em flagrante. Em Pouso Alegre, um terreno pertencente ao 14º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Fernão Dias, que fica entre os bairros São João e Bela Vista, aconteceu ontem um incêndio que consumiu mais de 20 mil metros quadrados de vegetação. A fumaça gerada pelo incêndio atingiu os bairros adjacentes. E as reclamações dos moradores eram com relação à fuligem. Além dos militares do Exército, foi necessária a presença do Corpo de Bombeiros para combate às chamas, que consumiu 5.000 litros de água. A suspeita de incêndio é criminosa, não está descartada e uma investigação deverá ser feita. Resta saber se o Exército vai realizar o plantio de mudas para compensar os danos ambientais provocados pelas queimadas, como reza a lei do vereador Bruno Dias, que exige multa estabelecida de R$ 3.450, que seria uma indenização ao meio ambiente. Será que a lei será aplicada ao Exército Brasileiro? Ou será apenas para nós pobres mortais? É mais uma lei que não terá efeito nenhum no município, haja vista que dificilmente será encontrado quem praticou o delito de colocar fogo, tanto na área do Exército, quanto nos lotes vagos em Pouso Alegre. Mais uma lei natimorta e feita para justificar as benesses recebidas do poder público. É aquela história, eu finjo que trabalho e você finge que acredita. Realizada na Câmara Municipal um encontro para discutir as políticas de equidade na cidade. O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, foi para capacitar os profissionais da área de atenção primária sobre a garantia do atendimento à população em situação de vulnerabilidade e desigualdades sociais. Em Pouso Alegre, o aumento dessa população é notório e vem a cada dia aumentando mais. Identificada como errantes, hoje os sociólogos chamam assim essa população, é esperado que no Brasil, dentro em breve, se atinja essa população errante, tenha mais de 400 milhões. Em Pouso Alegre teve início hoje no Marques Plaza Hotel o Fórum Estadual das Mulheres Empreendedoras, com a participação de 350 mulheres de mais de 35 cidades da região. Dentre os assuntos tratados, haverá palestras voltadas a negócios, além da inovação para o setor. E o prefeito de Pouso Alegre, coronel reformado da Polícia Militar, José Dimas da Silva Fonseca, declarou ontem que deverá apoiar o governador de Minas à reeleição. O anúncio foi feito durante o encontro do Consórcio de Saúde, realizado nas dependências da Câmara Municipal, com a participação de 31 cidades,
que integram o CISAMESP. O governador Zema foi escorraçado pelo antecessor de José Dimas, Rafael Simões. Será que o objetivo dessa declaração de Dimas foi tentar alavancar o nome do deputado federal Bilac Pinto como vice de Zema? Nem o Calil quer o Bilac. Que situação triste, hein? O cargo de vice de Zema está sendo disputado à tapa. Afinal, o governador aparece com possibilidade grande de ser eleito no primeiro turno, como apontam as pesquisas. Dimas era vice de Rafael, quando este detonou o governador em Pouso Alegre. E agora vem apoiá-lo? Está vendo como político a gente não pode confiar? Eles mudam de discurso como se mudassem de roupa. Se Dimas tem pretensão política, tem que puxar a sardinha mesmo para o lado do Zema, pois sem as chaves dos cofres do governador, Pouso Alegre não terá fluxo de caixa para as próximas obras que poderão emperrar a pretensão dos atuais políticos de ficarem 16 anos no comando da cidade. E por falar em Zema, será que Rafael Simões, sendo pré-candidato à Câmara dos Deputados, se for eleito, pode estar indo a Brasília para plantar verbas e depois de 2 anos vir colhê-las como prefeito da cidade novamente? Ele planta em Brasília e depois colhe aquilo que ele plantou lá, ele mesmo. Uma tática comum entre políticos que a gente tem que refletir, viu? Lafayette Galvão será homenageado hoje no cemitério municipal de Pouso Alegre. Ele faleceu no Rio de Janeiro e era um artista multifacetado. E terá seu desejo cumprido, e o desejo dele era que os restos mortais fossem trazidos para Pouso Alegre, sua terra natal. Lafayette deveria ser um monumento, praça ou setor ligado à cultura de Pouso Alegre. Ele devia ter algo assim, porque esse homem divulgou Pouso Alegre como ninguém. E ele foi merecedor de cada conquista que a arte lhe proporcionou, além de divulgar o nome de Pouso Alegre através de seu trabalho, como ator, roteirista, teatrólogo. Foi um dos participantes ativos em levar o nome de Pouso Alegre para outras regiões do país. Até domingo acontecerá em Pouso Alegre os Jogos Abertos de Pouso Alegre nas categorias futsal, vôlei, basquete e futebol de base. Em Monte Sião, no bairro Mococa, a prefeitura vem cobrando da operadora TIM, vencedora do programa Alô Minas, a liberação do sinal de telefonia móvel na torre do bairro. A TIM ficou de liberar o sinal a partir de hoje e a prefeitura solicitou da empresa uma posição por escrito em relação ao serviço, a fim de esclarecimentos à população. Em Três Corações, um monumento chamado Soco no Ar, em homenagem a Pelé, está passando por revitalização. A revitalização deverá ser concluída hoje. O monumento fica na rodovia Fernão Dias e a reforma está custando R$17 mil. Inclui também a estátua Pai e Filho, onde mostra Pelé com seu pai Dondinho juntos. Em Poço Fundo, Poliana Estela Paiva denunciou as agressões que o filho autista sofreu por parte de um policial militar. O filho Carlos Henrique Paiva, de 13 anos, pegou a moto do pai escondido para ir até a fazenda com os colegas. E ao ver a viatura da PM, teria se assustado, tentando fugir. Mas ao fazer uma curva, ele caiu, sendo que a polícia apontou uma arma para a cabeça do menor, que não o deixou levantar, algemando-o, e a criança ainda recebeu um chute no olho e teve a sua face pisada pelo coturno do policial.
além de murro nas costas e chutes na cabeça. O menor chegou a defecar na roupa. E mesmo com a criança gritando que estava doendo, o policial não parou com as agressões, precisando o autista ser atendido no hospital da cidade. O menor só foi socorrido quando a PM percebeu que se tratava de um menor de idade, 13 anos, e mudou completamente a atitude no decorrer da ocorrência. Mas, nesse caso, a assombração tem que saber para quem aparece, O delegado de Poço Fundo se recusou a lavrar um boletim de ocorrência. Ele não sabia com quem ele estava mexendo, alegando que não era responsabilidade dele por ser o fato cometido por um PM. Fez igual Pilatos, lavou as mãos. O caso ganhou repercussão. E o Estado de Minas quer um posicionamento da PM sobre o caso. A coisa já chegou em Belo Horizonte. Já fugiu do controle. Então, agora a PM, querendo ou não, tem que apresentar relatório. E os policiais deveriam passar por vistoria para ver se tem capacidade para fazer esse tipo de coisa, para fazer o patrulhamento ostensivo. Porque muita gente está abusando do poder, viu? E as encomendas pelos Correios a partir do dia 1º de setembro deste ano terão que conter os dados do remetente, que incluem CPF, CNPJ ou passaporte, para serem postados. A exigência vale para todas as postagens à vista ou faturadas. O objetivo é dar maior segurança para a rastreabilidade do CPF. E ontem aconteceu na MG 179, quilômetro 573, trecho de Silvianópolis, uma colisão entre 3 veículos. Resultou em 5 pessoas feridas sem gravidade. A colisão envolveu uma van escolar que transportava trabalhadores rurais, um carro da Secretaria de Saúde de Itajubá e um veículo de passeio. 4 das vítimas ocupavam o veículo da Secretaria de Itajubá, que levava pacientes para Alfenas. Um médico que dirigia o veículo de passeio, teve fratura no fêmur e no húmero. Na van escolar não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros, que compareceu no local. Em Itajubá, um homem foi preso acusado de estuprar a própria filha de 13 anos em janeiro deste ano, dentro da Operação Anjos da Lei. 9 pessoas foram presas até o momento em Itajubá, Conceição das Pedras e Cristina. A justiça beneficiou o réu, que foi solto e estava foragido. É a justiça no Brasil, gente. Aqui o negócio é completamente diferente. Agora, esse homem foi preso dentro da Operação Acalanto, que combate o crime de violência sexual contra crianças e adolescentes. A prisão desta vez ocorreu em Betim, já que ele estava foragido. A polícia trabalha para desmantelar uma quadrilha de prostituição montada em Itajubá, com participação de um casal que agenciava as meninas. Em Monte Sião tem apresentação hoje, a partir das 9 horas da noite, da banda Mona Lisa, com tributo ao cantor Tim Maia, na Alameda Prefeito Mário Zucato, dentro da programação do Festival Multicultural de Inverno. Em Borda da Mata, amanhã tem a exposição da coleção Sacra, no coreto da Praça Nossa Senhora do Carmo, a partir das 9 horas da manhã até às 6 da tarde. E hoje, em Bueno Brandão, tem o Arraiá da Feira do Produtor, com início às 3 horas da tarde, no Ceazinha, na rua Praça Pará de Minas, em frente à Praça da Rodoviária. Em Jacutinga, dentro da programação do Domingo na Praça, haverá a apresentação de Fabrício Benatti, com o show Chacal e Banda. O evento será às 2 da tarde, na Praça Francisco Rubim. E o Jornal Falado Online Correio Sem Selo indica para o seu final de semana 3 filmes antigos do YouTube. Sacrifício de uma Vida foi filmado em 1946 e conta a história de uma enfermeira australiana que descobriu tratamento efetivo
para a polio. 7 Homens e um Destino é a refilmagem do clássico que teve Yul Brynner e Steve McQueen em 1960. A refilmagem do clássico é de 1998 e traz enredo com poucas alterações do clássico original. Secretária Particular, filmado em 1933, e tem John Wayne como um playboy irresponsável que se encontra e se apaixona por uma moça muito simples. Compensa ver, viu? O jornal falado online Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 166, desta sexta-feira, 15 de julho de 2022, metade do mês já, termina aqui. Apresentação, redação e edição da jornalista Sônia Cabral. A todos, ótima sexta, excelente final de semana e até segunda.